A Namíbia localiza-se no sudoeste do continente africano. Possui um dos territórios mais secos e menos povoados do mundo. Faz fronteira com Angola, Zâmbia, Botsuana, África do Sul e o Oceano Atlântico. Apesar da sua dimensão, mais de 800 mil quilômetros quadrados, vivem lá menos pessoas do que em muitas pequenas cidades. A sua geografia inclui desertos, planaltos, montanhas, costas e áreas semiáridas. A temperatura varia muito entre o dia e a noite, e as chuvas são escassas e irregulares. A Namíbia possui mais de uma dezena de grupos étnicos, tribos seminômadas ativas, grandes áreas sem eletricidade e regiões onde os animais atravessam estradas de terra batida desprotegidas. Preserva também vestígios arqueológicos não expostos, aldeias alemãs intactas no deserto e costumes que não mudam há séculos. Não é um país congelado no tempo, mas muitas coisas seguem um ritmo que já não existe noutros lugares. Como organizar a vida num território tão vasto, com tão poucas pessoas, tão distante de tudo e tão cheio de contrastes? Bem-vindo a Mundari. Vou mostrar-te hoje. Vamos começar. Como é viver no coração do deserto? A Namíbia é um país localizado na parte sudoeste do continente africano. Tem uma área total de 824 mil quilômetros quadrados. Faz fronteira com Angola e a Zâmbia a norte, o Botsuana a leste, a África do Sul a sul e o Oceano Atlântico a oeste. O país é atravessado por uma linha divisória que se estende de norte para sul, separando as bacias que desaguam no Atlântico das que desaguam no Kalahari. Embora não possua grandes portos naturais, possui uma linha de costa de cerca de 1.700 quilômetros ao longo do Atlântico. O rio Orange faz parte da linha que o separa da África do Sul. As montanhas mais visíveis encontram-se em duas zonas. A oeste, as conhecidas como Montanhas Namib, e a norte, as Montanhas Kaoko. O ponto mais alto do país é o Konigstein, com mais de 2.600 metros de altitude. Neste território, o clima é seco na maioria das regiões. Existem zonas onde chove pouco e outras onde a precipitação desce de forma muito irregular. A precipitação média anual é inferior a 250 milímetros. No verão, faz bastante calor e no inverno, as temperaturas descem significativamente. As variações climáticas entre o dia e a noite podem ser muito acentuadas, sobretudo nas regiões desérticas. Na sua geografia, destacam-se três importantes áreas naturais. O deserto do Namibe ocupa toda a parte ocidental do país. Possui uma faixa contínua de areia que chega ao mar. No meio desta paisagem, encontram-se algumas das dunas mais altas do planeta, algumas com mais de 300 metros de altura. A cor avermelhada da areia deve-se a minerais oxidados que se acumularam ao longo de milhões de anos. Esta tonalidade característica é realçada pela luz solar e cria paisagens únicas. Outra área importante é o Parque Nacional de Etosha. Embora não seja um deserto, é uma região semiárida que alberga uma grande quantidade de vida selvagem. No entanto, tal não será aqui discutido. Em vez disso, a importância deste capítulo é mostrar como a biodiversidade na Namíbia pode existir mesmo em contextos onde a água é escassa. Neste território árido, os habitantes adaptaram-se a condições bastante difíceis. Há aldeias que sobrevivem com o mínimo necessário. Nestas zonas, o calor durante o dia e o frio à noite são extremos. As casas são frequentemente feitas de materiais básicos, como barro endurecido ou madeira da região. As pessoas organizam as suas vidas em torno do sol. Tudo começa muito cedo e termina antes do anoitecer. A vida no deserto não permite muita liberdade. Cada viagem é planeada, pois as distâncias são longas e as fontes de água escassas. Em algumas regiões, uma caminhada até um poço pode demorar várias horas. As estradas são de terra batida e, em muitos locais, nem isso. O transporte, quando disponível, depende de veículos bem conservados, pois uma avaria mecânica pode deixar qualquer pessoa isolada.
Em zonas mais remotas, as construções não seguem um padrão urbano. São pequenos grupos de casas agrupadas por parentesco. Cada grupo toma as suas próprias decisões com base na disponibilidade de recursos. A estrutura da comunidade baseia-se na cooperação para lidar com o ambiente. A sobrevivência dos habitantes do deserto não depende de grandes infraestruturas, mas sim de rotinas rigorosas, de gestão da água e de planeamento espacial. As temperaturas variam tanto ao longo do dia que os materiais de construção têm de lidar com esta diferença. Muitas casas estão orientadas para receber o sol, de modo a aquecerem-se pela manhã, mas não ficarem expostas durante as horas mais quentes. A sombra natural é maximizada. As árvores ou arbustos, se presentes, são mantidos por perto para proteger as áreas onde a água é armazenada ou guardada. O vento é outro fator importante. Em determinadas alturas do ano, as correntes levantam a areia e dificultam a circulação. Mesmo assim, as pessoas seguem as suas rotinas à risca. Não há espaço para improvisação. O ambiente desértico é implacável, mas quem lá vive conhece-o bem. Cada passo tem um propósito. A forma de sobreviver no deserto da Namíbia é seguir o ritmo do ambiente sem resistência. Tudo o que se faz tem uma razão específica e qualquer erro sai caro. Saúde em áreas rurais, curandeiros, clínicas e plantas locais. Na Namíbia, o cuidado pessoal está fortemente ligado ao ambiente natural. Em muitas regiões, especialmente fora das cidades, os residentes consultam pessoas com conhecimentos tradicionais para tratar doenças e condições comuns. Estes especialistas não utilizam equipamentos modernos nem medicamentos industrializados, mas sim plantas estudadas há gerações e conhecimentos transmitidos oralmente. Os curandeiros são figuras muito respeitadas nas comunidades. As pessoas recorrem frequentemente a eles antes de qualquer outra opção, não só pela proximidade, mas também pela confiança nos seus métodos. Não improvisam, mas seguem técnicas que são utilizadas há muito tempo. As suas consultas podem incluir a preparação de infusões, a aplicação de pomadas ou a limpeza espiritual através de fumo ou cânticos. Na Namíbia, existe uma grande variedade de ervas e raízes que crescem em zonas secas. Algumas são colhidas ao amanhecer. Outras devem ser cortadas apenas durante determinadas fases da lua. Cada planta tem um uso específico. Umas são fervidas, outras deixadas de molho em água durante horas e outras são misturadas com gordura animal. Eles não são usados aleatoriamente. As combinações, proporções e o momento de utilização são claramente definidos de acordo com a doença. Paralelamente a esta tradição, o sistema de saúde moderno também existe e está ativo em grande parte do país. Nas zonas urbanas, existem hospitais com pessoal médico, urgências e acesso a um tratamento mais abrangente. As grandes cidades, como Windhoek, concentram grande parte dos recursos médicos. Existem centros com equipamentos de diagnóstico e laboratórios. No entanto, a distância entre estes centros e as aldeias rurais continua a ser um problema. Nas aldeias mais remotas, os centros de saúde são pequenos postos avançados que dispõem apenas do básico. Alguns têm enfermeiros e material limitado. As transferências para hospitais de maior dimensão podem demorar várias horas. Para as comunidades sem transporte próprio, isto significa caminhar durante muito tempo ou esperar pela passagem de um veículo. Durante a estação das chuvas, várias estradas ficam intransitáveis. Apesar dos esforços do governo para alargar a cobertura, a distribuição do pessoal médico é desigual. Há regiões inteiras sem médicos internos. Nestes casos, as pessoas dependem de visitas esporádicas ou de brigadas móveis que se deslocam entre várias aldeias de acordo com um horário. Estas brigadas transportam vacinas, realizam exames e entregam medicamentos, mas as suas visitas são curtas e nem sempre chegam a todos os que necessitam de cuidados. Em algumas áreas, é comum uma combinação dos dois sistemas. Uma pessoa pode consultar primeiro um fitoterapeuta e, se não melhorar, deslocar-se ao centro mais próximo. Noutros casos, o tratamento é complementar. Toma-se um medicamento natural, seguindo uma prescrição médica. Não há conflito evidente entre as duas abordagens. Em vez disso, cada uma
é utilizada de acordo com a situação e a confiança do paciente. É também comum que as mulheres idosas da aldeia atuem como auxiliares de saúde. Não são oficialmente registradas, mas a sua experiência é tida em consideração. Auxiliam nos partos, tratam pequenas feridas, preparam chás para aliviar constipações e recomendam como alimentar os recém-nascidos. O seu conhecimento prático foi acumulado ao longo dos anos e a sua intervenção faz muitas vezes a diferença quando não há ajuda imediata disponível. Quanto às doenças mais comuns, muitas estão relacionadas com o clima seco, a água não tratada e a falta de saneamento básico em determinadas regiões. Infecções de pele, problemas respiratórios e problemas de estômago são comuns em algumas zonas. Para os tratar, os métodos tradicionais são combinados com produtos farmacêuticos, quando disponíveis. O acesso a antibióticos ou soros nem sempre é constante, pelo que se privilegia o uso eficiente do que está disponível. Nos últimos anos, várias organizações internacionais têm colaborado com centros de saúde rurais. Instalaram painéis solares para garantir luz à noite e forneceram equipamento básico, como monitores de pressão arterial e balanças. Foram também realizadas campanhas de formação para que os trabalhadores locais possam reconhecer os sintomas e responder rapidamente. Apesar destes avanços, os desafios mantêm-se, sobretudo em regiões remotas ou de difícil acesso. Como são os bairros mais pobres de Windhoek? Windhoek é a maior cidade da Namíbia e também a sua capital. Uma parte significativa da população do país vive lá. Embora a cidade tenha áreas organizadas, edifícios públicos e bairros planeados, também existem áreas que refletem a realidade cotidiana de muitas pessoas que não têm acesso a estes benefícios. Os bairros informais estão a crescer rapidamente nas periferias da cidade. Muitos deles são compostos por estruturas improvisadas, construídas com materiais que as pessoas recolhem por conta própria. A expansão destes assentamentos está ligada ao movimento constante de pessoas que chegam de outras regiões. Procuram emprego, educação ou uma vida diferente da do campo. Mas, quando chegam, nem sempre encontram espaço disponível ou dinheiro para alugar. Assim, constroem onde podem, às vezes sem licença. Nas colinas, nas bermas das estradas, em terrenos baldios que ninguém monitoriza. Isto cria ruas caóticas e sem serviços básicos. As casas são feitas de chapas de metal, madeira reciclada ou lonas. Algumas têm portas com tranca. Outras simplesmente cobrem-se com um pano ou plástico. A eletricidade não é garantida e a água é frequentemente recolhida de fontes comuns. As torneiras comunitárias são partilhadas entre muitas famílias e, por vezes, as pessoas têm de esperar em filas. A pressão da água varia e nem sempre chega a todas as zonas. Em épocas de seca, isto torna-se ainda mais complicado. O lixo acumula-se em determinados locais. Embora existam programas de limpeza, nem sempre chegam com frequência. A recolha não cobre todas as áreas e as pessoas têm de encontrar formas de eliminar o lixo. Alguns enterram-no, outros queimam-no. Isto cria uma fumaça constante no ar. Os odores misturam-se com o pó e o calor. Durante a estação das chuvas, as estradas de terra batida transformam-se em lama e muitas casas apresentam infiltrações. As crianças que vivem nestes bairros costumam brincar nas ruas de terra batida. Utilizam objetos encontrados para inventar as suas próprias brincadeiras. Correm entre os postes e as casas apertadas. Algumas vão a pé para a escola, se houver uma por perto. Outras ficam em casa, se não puderem pagar os materiais ou o transporte. Existem escolas públicas, mas nem todas têm vagas. E quando têm, as salas de aula estão muitas vezes cheias e os recursos são escassos. Os adultos tentam gerar rendimentos de qualquer forma que possam. Alguns vendem comida na rua, outros limpam carros, costuram roupa ou vendem carvão. As bancas improvisadas podem ser vistas nas esquinas, pequenas mesas com doces, cigarros avulsos ou produtos básicos. As mulheres gerem frequentemente estes negócios enquanto cuidam das crianças. Os homens, na sua maioria, procuram trabalho na construção civil, nos transportes ou como diaristas. Nem sempre há trabalho estável, pelo que o rendimento oscila constantemente. O transporte não é formal nestas áreas.
Existem mini-autocarros ou carrinhas que fazem viagens sem paragens oficiais. As pessoas entram quando um passa e pagam em dinheiro. Não há horários definidos. Os veículos enchem rapidamente e, por vezes, não param se não houver espaço. Deslocar-se pela cidade a partir destas áreas leva tempo e depende de ter moedas à mão. Muitas pessoas caminham longas distâncias para chegar ao trabalho ou a locais onde têm de processar documentos. Nos bairros mais íngremes, não há iluminação durante a noite. As ruas permanecem escuras após o pôr do sol. Lanternas e velas são comuns. Algumas casas têm pequenas baterias ou painéis básicos que carregam durante o dia. A segurança é uma preocupação para muitos moradores. Embora os incidentes graves não sejam reportados a todo o momento, ocorrem pequenos furtos ou conflitos entre moradores, especialmente à noite. Por isso, muitas famílias tentam regressar cedo e trancar as suas casas. A aldeia circular. Como o mundo Himba se organiza sem planos ou papelada? No norte da Namíbia, na região de Kunene, encontram-se as aldeias Himba. Estas comunidades seminômadas estabelecem-se em zonas secas, onde o terreno é duro e a água é difícil de obter. Cada grupo vive numa base fixa que serve de ponto central, mas pode deslocar-se caso as chuvas faltem por um período prolongado. As casas estão agrupadas em círculo. Ao centro, existe um espaço aberto utilizado como ponto de encontro. À volta dele, ficam as cabanas. Cada habitação é feita de ramos grossos da árvore mopane, cobertos com uma mistura de lama, estrume de vaca e terra seca. O telhado é feito de palha compactada. Não existem estruturas altas. Tudo é mantido baixo e prático. As casas não têm divisões internas. No interior, há apenas o essencial para dormir ou guardar objetos. Numa das extremidades do círculo, encontra-se o curral, onde são mantidas cabras e vacas durante a noite. É construído com troncos verticais amarrados com cordas fortes. O gado é uma parte central do sistema Himba. Não só fornecem recursos, mas também representam valor dentro do grupo. Cada família ocupa uma casa. As habitações são atribuídas por linhagem. Os clãs estão organizados segundo as linhas paternas e maternas. A propriedade depende do grupo paterno, mas a residência e o gado são também geridos pelo lado materno. Este sistema dual regula a herança, o trabalho e as decisões internas. As atividades começam ao amanhecer. Não há relógios, mas a luz dita o ritmo. As tarefas são distribuídas sem confusão. Cada pessoa conhece o seu papel. Os adultos tratam das instalações, dos animais e da manutenção diária. As casas são limpas com frequência. As reparações são feitas com os mesmos materiais com que foram construídas. O espaço comum central é utilizado para reuniões, anúncios ou resolução de problemas. Não existem edifícios especiais. Tudo acontece ao ar livre. As decisões são tomadas entre os anciãos do clã. Não há documentos nem escrituras. O que é acordado é respeitado. As cabanas não têm janelas. Existe apenas uma entrada baixa pela qual se entra agachado. O interior é mantido fresco durante o dia e aquecido à noite. Não há mobiliário. As pessoas dormem em esteiras ou cobertores. Os objetos são guardados em recipientes de madeira ou de couro. Nada é deixado sem propósito. Tudo tem a sua utilidade. As ferramentas básicas são deixadas perto de cada casa. Recipientes para água, cordas, pedras de afiar ou recipientes de armazenamento. Nada de extra se acumula. A ordem mantém tudo a funcionar perfeitamente. À tarde, quando as questões urgentes são resolvidas, o grupo reúne-se no centro. Conversam, verificam o curral ou acertam pormenores. O ritmo é constante. A vida gira em torno deste círculo: casa, curral e área comum. Nada mais é necessário para manter a aldeia a funcionar. As construções não são permanentes. Se as condições mudarem, ou se o assentamento precisar de ser transferido, o que for necessário é desmontado e movido. O novo local segue o mesmo padrão: círculo, curral e habitações. Não se trata de tradição, mas de eficiência. É assim que as tarefas são organizadas e a vida em grupo é mantida sob controle. Esta é a rotina dentro de uma aldeia Himba.
Tudo é sustentado por estruturas simples, regras partilhadas e locais concebidos para uma coexistência sem conflitos. Não existem planos ou regras escritas. Apenas experiência acumulada e respeito pelo que já existe há muito tempo. Rituais do fogo sagrado e contato com os ancestrais. Em cada aldeia rimba, existe um local não partilhado com outros usos. O local onde arde o fogo da família. Não é utilizado para preparar comida ou iluminar a noite. Este fogo está sempre aceso. Ele marca o centro espiritual do grupo. Situa-se entre a entrada principal da aldeia e o local onde o gado descansa. Esta posição mantém-se inalterada. Este fogo tem um significado diferente dos outros fogos comuns. Representa a ligação direta entre os vivos e os mortos. Nunca se apaga. Se o fogo se apaga, alguém o alimenta. A tarefa é partilhada entre os membros mais velhos. A sua presença não é decorativa, é mantida por necessidade. Para os rimba, é a linha direta com os seus antepassados. Quando uma criança nasce, é apresentada junto deste fogo. Não há batismos, nem nomes escritos. A identidade é confirmada perante as chamas. Os mais velhos dizem o nome em voz alta e entregam-no ao fogo. Com isto, a criança une-se àqueles que já não estão entre nós. Se alguém morre, o fogo também está presente. A família reúne-se à volta do fogo e oferece palavras para alcançar o espírito do falecido. Não existem templos, nem sacerdotes, nem horários fixos para estas práticas. Cada família gere o seu fogo e os seus rituais de forma independente. A rotina espiritual faz parte da vida diária. Oferendas são feitas. Por vezes, é colocado ali tabaco, leite ou gordura. Não há canções ou músicas especiais. O silêncio faz parte do processo. Apenas se ouve o crepitar da madeira e a voz de quem fala. O fogo também é utilizado para pedir orientação. Se uma colheita não está a progredir, se o tempo não está favorável, se alguém adoece, a família reúne-se em círculo e faz o seu pedido. Não se dirigem para o céu ou para uma figura distante. Falam diretamente com os antepassados. Eles, segundo a crença, têm contato com um ser superior chamado Mukuru. Mas este contato não é direto. Os vivos devem passar por aqueles que vieram antes. Neste sistema de crenças, os espíritos não desaparecem. Permanecem presentes, observando e influenciando. É por isso que são respeitados, ouvidos e mantidos informados sobre o que está a acontecer. Se for necessário tomar uma decisão importante, o fogo é incluído. Os membros mais velhos do grupo acendem um espaço mais intenso, lançam palavras para o ar e aguardam um sinal. Não há respostas óbvias. O importante é o ato em si. Além do fogo, outros gestos acompanham estes rituais. Em alguns casos, um animal é eutanasiado. Isto não é feito por costume, ou em qualquer momento. Apenas quando a situação o exige. Pode ser uma vaca, uma cabra ou uma galinha. O sangue é oferecido como elo de ligação entre os vivos e os ausentes. A carne é depois partilhada entre os membros do grupo. Nada é desperdiçado. As oferendas podem também incluir cinzas, flores secas ou fragmentos de plantas locais. Não há manual. Cada família segue os seus próprios costumes. Mas todos respeitam o princípio central. O fogo é cuidado, nutrido e nunca se apaga. Se uma família se muda, traz uma brasa envolta em cinzas para acender o novo fogo no próximo povoado. A continuidade é essencial. Nenhum visitante pode atravessar o caminho entre a fogueira e o curral sem permissão. Este caminho é considerado sagrado. É a linha direta entre o mundo humano e o mundo espiritual. Atravessá-lo sem permissão é uma ofensa grave. Mesmo outros rimba, se vierem visitar, pedem autorização antes de se aproximarem da fogueira de outra família. Em certas noites, a fogueira arde com mais intensidade. Nenhum anúncio é feito. Isto acontece normalmente quando algo grave aconteceu ou está prestes a acontecer. Nestes casos, os membros do grupo sentam-se em círculo, em silêncio,
e o ambiente altera-se. Isto não é uma cerimônia. Faz parte da vida. Uma forma de manter o contato com aqueles que já não estão conosco, sem necessidade de palavras grandiloquentes. A fogueira não é utilizada para contar histórias, nem se torna um evento social. É privada, contida e direta. Em cada aldeia existe apenas uma, e recebe o mesmo respeito que qualquer membro do clã. Não é pisada, não é deixada sozinha, a sua forma não é alterada. Embora não pareça grande, a sua função é essencial. É assim que se mantém o vínculo espiritual entre gerações. Não é preciso religião organizada nem templos de pedra. Tudo o que é necessário é uma chama acesa, o silêncio certo e a certeza de que aqueles que vieram antes ainda ouvem. Nas aldeias Rimba, o fogo não aquece apenas, também preserva a memória. Viver sem tomadas. Soluções Rimba para um mundo sem água nem luz. Nas comunidades Rimba do norte da Namíbia, a adaptação a um ambiente seco não é apenas uma necessidade, mas uma prática diária. A falta de eletricidade e de água canalizada não é vivida como uma deficiência, mas sim como parte do contexto. Perante isto, desenvolveram métodos práticos para continuar sem depender de redes externas. Um dos exemplos mais visíveis é a forma como o interior de algumas estruturas coletivas é iluminado. Em certos locais, são colocadas garrafas cheias de água nos telhados. Estas garrafas transparentes funcionam como uma espécie de lâmpada natural. Durante o dia, captam a luz solar e espalham-na para baixo, iluminando o espaço sem fios ou lâmpadas. Tudo o que é necessário é uma garrafa reutilizada de água limpa, ajustada com precisão. Este sistema é utilizado em locais onde as crianças por vezes se reúnem ou em pequenos edifícios utilizados para armazenamento. Não faz parte de uma rede fixa, mas resolve a necessidade de luz durante o dia. Não requer peças exteriores nem manutenção. Depende apenas da inclinação do sol e da limpeza da água. Outro recurso comum é o forno de barro seco com estrume. É construído em solo firme, com uma base redonda e uma tampa que concentra o calor. Não possui peças metálicas nem combustível industrial. Funciona com ramos secos, lenha ou estrume. O calor é retido pela espessura das paredes. É utilizado para cozer pão ou aquecer alimentos. Cada comunidade adapta-o de acordo com o espaço e os materiais disponíveis. Estes fornos não são desmontáveis. Uma vez prontos, permanecem no local e são utilizados diariamente. Não ocupam muito espaço. São limpos com cinzas e reparados com mais barro se surgirem fissuras. Algumas famílias têm o seu próprio, outras partilham-no. A sua eficácia depende da experiência e da atenção aos detalhes na sua construção. A higiene corporal também se adapta à falta de água. Em vez de usar líquidos, muitas mulheres usam fumo de ervas secas para limpar o corpo. Uma pequena fogueira é acesa dentro de um recipiente e a pessoa cobre-se com uma manta. O fumo envolve todo o corpo durante vários minutos. O cheiro desaparece, a pele fica perfumada e os insetos são repelidos. Este processo faz parte da rotina. Não é feito por cerimônia, mas por necessidade. As plantas utilizadas têm efeitos antissépticos. O fumo penetra nas roupas, nos cabelos e na pele. Não é enxaguada. Deixa-se atuar e o dia continua. O método foi testado durante gerações. Funciona e não requer recursos externos. Além do fumo, é também preparada uma mistura à base de gordura animal e pó avermelhado. É aplicada diariamente no corpo e no rosto. Protege do sol, do vento e da secura. Ajuda também a manter a pele firme contra as mudanças bruscas de temperatura. Não é um enfeite nem um produto de beleza. É uma camada útil que fortalece a pele e serve como escudo diário. As tarefas são realizadas em grupo. Os mais jovens ajudam a recolher o estrume, a preparar o barro ou a acender o fogo. São também responsáveis por manter os fornos limpos e movimentar os utensílios. Ninguém dá ordens longas nem divide turnos. Cada um contribui de acordo com a sua capacidade. O trabalho é constante, sem interrupções significativas. Ocasionalmente, chegam visitantes ou equipas trazendo ajuda externa, pequenos painéis solares, lanternas ou pilhas.
Mas isso não muda a base da vida cotidiana. As principais soluções mantêm-se locais. Não dependem de doações ou tecnologias externas. O que é aplicado foi testado, corrigido e mantido por quem lá vive. Cada técnica responde a uma necessidade específica. Não há práticas vazias nem gestos decorativos. Tudo o que é feito tem um propósito. Cada ferramenta é uma solução. Cada solução, uma adaptação, precisa a um ambiente onde os erros são dispendiosos. Nada é improvisado. Swakopmund e Solitaire, entre colônias alemãs e cidades fantasma. Na costa ocidental da Namíbia, numa zona que mistura deserto e mar, encontra-se uma cidade que parece ter saído de outro continente. O seu nome é Swakopmund. A sua aparência lembra as cidades do sul da Alemanha. As ruas são ladeadas por edifícios de estilo europeu, com telhados inclinados e estruturas coloridas. A cidade foi fundada durante o período colonial, quando a Alemanha controlava este território. Ela ainda conserva muitos elementos dessa época. Swakopmund possui um amplo passeio marítimo, lojas organizadas por setores e um distrito de restaurantes com menus em várias línguas. Apesar de estar rodeada de dunas e vento constante, a cidade mantém uma atmosfera organizada. As suas ruas são pavimentadas e o tráfego é mínimo. O contraste entre a sua arquitetura e o ambiente árido envolvente é evidente em cada esquina. Não há grandes arranha-céus nem tráfego intenso. Tudo segue um ritmo tranquilo. O idioma alemão ainda pode ser ouvido em várias zonas do centro histórico. Algumas placas estão escritas em alemão e inglês. Existem padarias que vendem produtos tradicionais, como o strudel e o pão de centeio. Existem também cafés que servem pratos típicos da Europa Central. Não se trata de uma recriação artificial, mas sim do resultado de décadas de uma comunidade que mantém os seus costumes. Swakopmund é também uma paragem importante para os visitantes da Namíbia. Excursões no deserto, voos sobre dunas e rotas costeiras são organizadas a partir daí. No entanto, este capítulo não abordará o turismo de aventura. O foco está na cidade em si, em como manteve o seu estilo característico e como isso afeta o seu funcionamento diário. As habitações estão organizadas em bairros bem definidos. Não existem assentamentos informais dentro do centro urbano. A distribuição dos serviços básicos é estável. A cidade possui eletricidade, água canalizada e sistemas de saneamento bem estabelecidos. A construção segue padrões rigorosos que evitam grandes perturbações visuais. Portanto, mesmo com a construção de novos edifícios, o estilo geral permanece inalterado. Durante o dia, Swakopmund tem tráfego moderado. Existem escritórios, escolas e centros médicos, mas não se ouve o barulho típico de outras grandes cidades. O clima ameno que vem do Oceano Atlântico permite que muitas pessoas se desloquem a pé ou de bicicleta. O trânsito é invulgar. O comércio abre cedo e encerra à tarde. À noite, o ambiente é mais tranquilo. Não há excesso de iluminação, nem vida noturna intensa. Mais para o interior, seguindo as estradas que cortam o deserto, encontra-se um local bem diferente. Este é o Solitário. É uma pequena cidade que se tornou um ponto de passagem para quem atravessa a região. Tem um posto de abastecimento de combustível, uma loja, um café e um hotel. Existe também uma padaria conhecida por fazer uma tarte de maçã que muitos consideram a melhor do país. O nome Solitário está relacionado com o seu isolamento. Está rodeada de areia, pedras e vento. Não existem grandes edifícios ou estradas pavimentadas. Os carros que chegam estacionam em piso firme. Veículos velhos e enferrujados ainda fazem parte da paisagem. A imagem faz lembrar o oeste americano, com estruturas baixas e decoração simples. Durante anos, Solitaire foi o último lugar para reabastecer antes de entrar em certas rotas do deserto. É por isso que ganhou a reputação de um lugar imperdível. Apesar da sua pequena dimensão, os visitantes recordam o silêncio, o calor seco e a sensação de estar longe de qualquer centro urbano. Não há trânsito, nem serviço telefônico constante, nem grandes grupos de pessoas. Os funcionários mantêm as instalações em condições básicas. Não há luxos, mas tudo está limpo e a funcionar.
A loja vende artigos de primeira necessidade. O hotel tem alguns quartos. O café serve refeições simples e bebidas frescas. A energia é fornecida em parte por geradores ou pequenos painéis solares. Não há postes de iluminação no exterior. Quando o sol se põe, a escuridão cobre todo o perímetro. Swakopmund e Solitaire mostram dois modos de vida distintos na Namíbia. Um é mais estruturado, com traços coloniais visíveis no seu desenho urbano. O outro é mais isolado, focado na funcionalidade mínima para a sobrevivência no deserto. Não têm ligação direta entre si, mas partilham o mesmo país, o mesmo clima e uma forma particular de se manterem firmes num território vasto, seco e pouco povoado. É assim que aparecem dois pontos fixos no mapa da Namíbia. Um está virado para o mar, o outro para o pó. Ambos mostram como diferentes histórias se estabeleceram na mesma terra e deixaram marcas que se mantêm até os dias de hoje. A Costa dos Esqueletos e os seus segredos na neblina. No oeste da Namíbia, exatamente no local onde o deserto do Namibe se encontra com o Oceano Atlântico, existe uma faixa de terra conhecida como Costa dos Esqueletos. Esta área tem aproximadamente 500 quilômetros de extensão. O nome refere-se tanto aos destroços de barcos encalhados como aos ossos de animais encontrados ao longo da costa. É uma área remota com acesso restrito e condições climatéricas adversas. A neblina espessa é comum nesta região. Forma-se quando o ar frio do oceano entra em contato com o calor seco do deserto. Este nevoeiro cobre a paisagem durante grande parte do dia, reduzindo a visibilidade e dificultando a navegação. Não existem placas claras nem caminhos marcados. O litoral parece repetir-se infinitamente: areia, pedras e destroços enferrujados. Os navios que aqui naufragaram ficaram presos por fortes correntes e pela falta de ancoradouros seguros. Este não foi um acidente isolado. Ao longo dos anos, dezenas de embarcações ficaram encalhadas na costa. Algumas desintegraram-se com o tempo. Outras ainda se mantêm de pé, embora deformadas pela ferrugem. Os restos de madeira, metal e corda permanecem visíveis, expostos ao vento constante e à salinidade do mar. A estes restos juntam-se esqueletos de baleias e outros animais marinhos que morreram perto da costa. Os seus ossos estão espalhados pela areia. Não se trata de paisagem nem de atração turística. Fazem parte do ambiente. Permanecem ali, desbotados pelo sol, como um lembrete direto das condições extremas que dominam a área. A linha que divide a terra do mar não oferece refúgio. A vida marinha continua a prosperar apesar do ambiente hostil. Em certas zonas da costa, podem ser encontradas colônias de leões marinhos. Uma das maiores fica em Cape Cross. Milhares de exemplares reúnem-se na areia e nas rochas. O cheiro é forte e o ruído constante. Não existem instalações turísticas desenvolvidas. Os visitantes que chegam fazem-no por conta própria, seguindo os regulamentos de entrada controlada do país. Para evitar acidentes, as autoridades estabeleceram duas entradas principais para esta faixa costeira. Quem atravessa deve registrar o seu veículo ao entrar e registrar-se novamente ao sair. Isto é feito para manter o controle em caso de perda ou emergência. A zona não tem sinal de telemóvel e as estradas raramente são movimentadas. Se um carro avariar, pode demorar muito tempo até que alguém o encontre. Animais que vagueiam livremente por todo o país. A Namíbia é um dos países com a menor densidade populacional do mundo. Isto permitiu que muitos animais selvagens continuassem a circular livremente por grandes áreas do país. Não é preciso entrar num parque nacional para ver a vida selvagem. Basta percorrer as estradas de terra batida que atravessam o deserto, as planícies secas ou as zonas do norte para encontrar espécies que, noutros países, vivem apenas em reservas fechadas. O elefante do deserto é uma das espécies mais bem adaptadas a este meio. Não é encontrado noutras regiões do mundo. Tem pernas mais compridas e um corpo mais esguio do que os outros elefantes africanos, o que lhe permite caminhar longas distâncias em busca de água. A sua capacidade de sobreviver com pouca comida e suportar altas temperaturas torna-o um símbolo do país. Deambula por áreas áridas, movendo-se entre colinas secas, leitos de rios sazonais e arbustos dispersos.
Outra espécie visível é o rinoceronte negro. Embora os seus números sejam baixos e continuem ameaçados, a Namíbia mantém uma das maiores populações do continente. Estão em vigor programas de vigilância para impedir a caça ilegal. No entanto, muitos rinocerontes ainda vagueiam livremente em terrenos sem vedações. Podem ser vistos em áreas abertas, alimentando-se de arbustos ou descansando em áreas rochosas. Geralmente não se aproximam de estradas movimentadas, mas deixam rastros visíveis que marcam a sua presença. O leão do deserto é outro exemplo de adaptação. Ao contrário de outros leões africanos, estes animais vivem em grupos mais pequenos, caçam com menos frequência e percorrem distâncias maiores para encontrar presas. Podem passar vários dias sem beber água, obtendo a sua hidratação daquilo que comem. Vivem sobretudo no noroeste do país, em zonas onde o calor é extremo e a sombra escassa. As chitas são comuns na Namíbia. O país tem o maior número de chitas em liberdade fora dos parques fechados. Isto significa que podem atravessar estradas rurais, contornar aldeias ou aparecer em terrenos agrícolas. São animais rápidos, mas também sensíveis às alterações do seu meio ambiente. Por isso, alguns grupos trabalham com os agricultores para evitar conflitos e proteger esta espécie sem ter de a realocar. Petróglifos, meteoritos e paisagens sobrenaturais. A Namíbia possui alguns dos registros mais antigos da presença humana na parte sul do continente. Esculturas em pedra representando figuras, cenas e símbolos foram encontradas em vários pontos do país. Um dos locais mais notáveis para ver estes vestígios do passado é Tweefelfontein, uma área declarada Patrimônio Mundial por organizações internacionais. Existem mais de 2.000 esculturas espalhadas entre rochas e superfícies planas. Os desenhos foram esculpidos há milhares de anos por povos que habitavam a região muito antes da existência dos atuais povoados. Não foram utilizadas ferramentas metálicas. As figuras foram esculpidas por impacto ou raspagem diretamente na rocha. Retratam animais, pegadas, figuras humanas e formas abstratas. São isentos de cores e detalhes finos. O seu valor reside na sua antiguidade e no facto de se manterem visíveis apesar da passagem do tempo. O ambiente em redor de Tweefelfontein é seco, com montes rochosos avermelhados e vegetação esparsa. Não existem placas visíveis nem centros urbanos próximos. Os passeios são realizados com guias locais ou por estradas de terra batida. O acesso é controlado para evitar que os passos obscureçam os detalhes ou que as mãos toquem nas superfícies. Apesar disso, as gravuras mantêm-se, marcando a presença daqueles que ali viveram há mais de 5.000 anos. Outro local marcante é a Floresta Petrificada. Localizada não muito longe das gravuras rupestres, apresenta troncos transformados em pedra. Estes restos pertencem a árvores que foram transportadas por antigos cursos de água e cobertas por sedimentos durante séculos. Com o passar do tempo, a matéria orgânica foi substituída por minerais, conservando a sua forma original. Hoje, aparecem como troncos caídos, duros como rocha, divididos em secções limpas. As árvores não têm folhas nem ramos ativos. Não estão petrificadas. São de madeira maciça, mas sem umidade. A sua cor negra deve-se ao sol, que as queima sem as destruir completamente. A imagem destas árvores na terra gretada, rodeadas por dunas avermelhadas, tornou-se um postal familiar, embora o acesso continue a ser limitado. Não existem estradas pavimentadas. É preciso caminhar para chegar a esta bacia, atravessando areia fina e encostas íngremes. As paisagens mencionadas não fazem parte de um circuito turístico de massas. Permanecem no seu estado natural, com pouca intervenção externa. Os caminhos que a elas conduzem são longos, de terra batida, e atravessam zonas sem sinalização ou serviços. A conservação depende tanto da vigilância como do respeito de quem as visita. Não foram instaladas estruturas permanentes. A sinalização é mínima e as instruções são dadas antes da entrada. É assim que a Namíbia preserva parte da sua história mais antiga. Não através de documentos ou construções, mas em formas esculpidas em pedra, em restos de árvores endurecidas e em fragmentos de metal vindos do espaço.
Cada um destes elementos permanece onde foi encontrado, sem montras ou museus. Estão a céu aberto, visíveis a qualquer um que os alcance, como testemunhas que não falam, mas ali permanecem.